Este é o programa Esperança Viva, apresentando a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus com o pastor Newton Lima. Olá, querido ouvinte, que alegria poder falar contigo neste momento. Título da nossa mensagem de hoje é O Homem Escolheu Seu Caminho. Quando Deus criou o homem, Deus o criou como um ser livre. A capacidade de escolha foi concedida à humanidade, a fim de que o homem pudesse desenvolver o seu caráter. Se não fosse assim, o homem seria como uma máquina, um robô. Possuindo livre-arbítrio, nossos primeiros pais tiveram a oportunidade de exercer a faculdade da escolha quanto a aceitarem e obedecerem o plano de Deus ou não. A vida de Adão e Eva não era ociosa no paraíso. Diz o relato bíblico que Deus pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2, versículo 15. Os animais também receberam nomes dados por Adão. Assim, eles estavam envolvidos com as atividades normais da vida e viviam felizes no seu relacionamento mútuo, bem como no seu relacionamento com Deus. Deus deu orientações a respeito da escolha. A Bíblia nos diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Esta orientação nos indica que Deus se comunicava diretamente, face a face com Adão e Eva. Serve-nos de base também para concluir que o Senhor tomava tempo para instruir pessoalmente o santo par. Não erramos em afirmar que Deus lhes contou a história da rebelião ocorrida no céu e que eles não estavam livres da presença do tentador. Mas, se desejassem, poderiam seguir fiéis e leais ao Criador. Enquanto quisessem, seriam felizes e permaneceriam livres das consequências do pecado. As Escrituras Sagradas nos trazem o triste registro de como Adão e Eva cederam às insinuações de Satanás. Está relatado no livro de Gênesis, capítulo 3, nos versos de 1 a 6. Muitas pessoas incrédulas têm zombado da maneira como a Bíblia trata e apresenta esse assunto. Ele é muito mais abrangente do que o simples comer um fruto proibido. Percebemos em todos os aspectos a perfeita harmonia de caráter de um Deus que é plenamente santo e plenamente justo. Sendo o homem livre e existindo o pecado, era necessário que Adão e Eva, por sua própria escolha, manifestassem o desejo de serem fiéis a Deus ou não. Houvesse Deus estabelecido uma prova difícil e todos o julgariam tirano e arbitrário. Escolhendo Deus uma única árvore, num lugar onde havia tantas outras e com tanta variedade de frutos, mostrou sua bondade, simpatia e misericórdia para com o par inocente. E muito mais do que ter comido um fruto, Adão e Eva, com esta atitude, revelaram acreditar mais nas palavras da serpente, que até então não havia falado, do que nas palavras de Deus. O problema central da queda do homem foi a desconfiança, a falta de fé nas orientações de Deus. A serpente, que foi usada como um médium por Satanás, apresentou-lhes uma outra versão dos resultados de se comer daquele fruto. E entre crer na palavra do Criador e crer nas palavras da serpente, Adão e Eva escolheram as palavras da serpente. Que tragédia! Deus disse que haveriam de morrer. Satanás afirmou que não morreriam. Adão e Eva não morreram imediatamente. Mas tão logo pecaram, iniciou-se um processo de morte na natureza humana e em toda a criação. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. O profeta Isaías menciona que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Sendo o homem criado perfeito, puro, santo, sem nenhuma inclinação para o mal, esta natureza foi manchada e corrompida. Após o pecado, o homem passou a ter uma natureza dividida entre o bem e o mal.
perdeu a capacidade natural de fazer o bem e obedecer a Deus, embora tenha restado algo em si da imagem de Deus com que foi criado. A natureza do homem tornou-se má, egoísta, sem capacidade de resistir ao mal por si só. Sua vontade e desejos tornaram-se pecaminosos. Quando Deus criou o homem, deu-lhe amplo domínio sobre toda a natureza. Gênesis 1, versículo 26. Após o pecado, o homem perdeu esse domínio. Satanás, levando o homem ao pecado, usurpou-lhe esse direito. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, lemos que Satanás é chamado o Deus deste século. Na própria natureza vemos a realidade da existência do bem e do mal. Nela vemos simetria, beleza, encantamentos mil, mas vemos também a destruição que o pecado impôs à perfeição criada por Deus. O apóstolo Paulo define esse assunto muito bem na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Mas a pior de todas as consequências do pecado é a morte. Disse Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formada. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículo 19. O apóstolo Paulo confirmou esta sentença quando afirmou: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Deus é o autor e o doador da vida. Pelo poder que emana de Deus, todos os seres vivos são conservados com vida. Quando o homem pecou, automaticamente ficou separado de Deus e naquele mesmo momento começou a morrer. Todos nós nos tornamos pecadores também. Muitas pessoas pensam que pecadores são aqueles que praticam pecados ou má ações. Isto está certo, mas não revela a outra face do assunto. Paulo, na mesma carta aos Romanos, diz o seguinte: portanto, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Deus, em seu infinito amor, arquitetou um plano maravilhoso. Certamente que o salário do pecado é a morte, mas Jesus, o dom da vida, veio ao mundo para que pudéssemos ter novamente a vida que Deus planejou para cada ser humano. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário possibilitou nossa entrada para a eternidade. Ainda que venhamos a morrer nesta vida, temos a promessa da ressurreição. Basta simplesmente aceitar a Jesus como Salvador. E um dia, longe de todo mal, viveremos eternamente ao lado de nosso Criador. Querido ouvinte, que este seja o nosso desejo, viver eternamente com o nosso Deus. Que aceitemos hoje o sacrifício de Cristo por nós, que perdoa e apaga os nossos pecados. Eu convido você a orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos ama e enviou Jesus para nos salvar. Nos ajude a cada dia a aceitá-lo em nosso coração e nos prepararmos para a vida eterna. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Esperança Viva é um programa do canal O Bom da Bíblia no YouTube. Acesse youtube.com/C/O Bom da Bíblia. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Acesse o nosso site, obomdabiblia.com.br e faça um curso bíblico grátis.